chego aqui com a equipe de Viçosa, né, para fazer um trabalho de campo sobre ecologia microbiana, e é que eu vejo o quanto distante a gente estava da realidade. Aquela proposta de estudo de pesquisa original foi praticamente desfeita. E a gente teve que começar quase que de um zero, formulando tudo, porque o banco de leite precisava de uma coisa mais segura, precisando de uma estrutura. Novos procedimentos técnicos de processamento e controle de qualidade foram adotados. A doação passou a ser voluntária. O leite distribuído gratuitamente mediante indicação clínica. Um ano depois, o Instituto Fernandes Figueira tornava-se centro de referência nacional para bancos de leite humano. Os resultados obtidos serviram de base para a elaboração da primeira legislação federal que regulamentava a implantação e funcionamento dos bancos de leite humano no país, publicada em 1988. A partir de então, observou-se a multiplicação do número de bancos, com a implantação de mais de 100 novas unidades em menos de 20 anos. O banco de leite rompeu o modelo para o qual foi criado, transformando-se em uma unidade de serviço para promoção, proteção e apoio à amamentação. Caiu uma ficha muito importante, mas vem cá, se não tiver leite disponível, esse conhecimento serve para quê? Serve para muita coisa, mas não serve para produzir a transformação social que a gente precisa. Então, a primeira fonte de grande transformação social foi implantar no Instituto Fernandes Figueira, na Fundação Oswaldo Cruz, o primeiro centro de pesquisa. O Banco de Leite Humano se transforma numa casa de amamentação, sobretudo para aquelas mulheres que têm filhos pequenos, prematuros, de baixo peso, que estão internados em UTIs neonatais. O inspirador para tudo isso foi uma experiência que aconteceu em Gravataí, na Grande Porto Alegre. Uma experiência numa empresa chamada Icotron, que à época empregava um grande contingente de mulheres em idade fértil, nós estamos falando de 1984, 1985. Porto Alegre, você tinha períodos de inverno aí com temperaturas baixas que se estendiam por mais de 6 meses, e as mães não queriam expor os filhos. Consequentemente, o pessoal da medicina do trabalho verificava que a amamentação era muito baixa. E eles propuseram, então, criar um banco de leite dentro dessa empresa chamada Ecotron, uma empresa que fabricava componentes eletrônicos, portanto, a exigência de paramentação das mulheres em linha de produção era muito pior do que a exigência de um centro cirúrgico. Um dos graves problemas que nós tínhamos lá em 1985 é que para implantar um banco de leite humano, cerca de 80% a 85% do custo de implantação era para comprar frasco. Nós tínhamos que importar frasco do hemisfério norte. Aí fizemos um estudo, né, utilizando esse frasco, colocando o leite humano lá dentro e utilizando outros tipos de embalagem, Tetra Pak, Tetra Brick, cartonada, Purepack, polietileno de alta densidade, baixa densidade e frascos de café solúvel, reciclável e de maionese reciclável. Chegamos à conclusão que, a nível de 5% de probabilidade, não havia diferença estatisticamente significativa se eu usasse aquilo do ponto de vista químico, fisicoquímico, microbiológico, imunológico ou utilizasse as embalagens outras, então reduzimos o custo. A gente começou a caminhar pelos estados, então a gente ia para um estado, ficava 15 dias, dava um curso de 40 horas teórico, dava um curso de 40 horas prático. Então fomos conformando para o Nordeste, para o Sul, para o Sudeste, para o Centro-Oeste, e na medida em que os resultados foram sendo colhidos, isso avançava progressivamente, nós difundíamos, começamos a realizar encontros macro-regionais e muito rapidamente isso se transforma numa ação política estratégica do Ministério da Saúde, à época sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, que por intermédio de um instrumento de convênio com a Fundação Oswaldo Cruz, transfere a responsabilidade à Fundação Oswaldo Cruz, ao Instituto Fernandes Figueira, colocando o Instituto Fernandes Figueira na condição de centro de referência nacional para bancos de leite humano. Nós precisávamos era trabalhar dentro de uma perspectiva de entender o outro, para oferecer a esse outro, fosse esse outro um hospital, fosse esse outro um gestor municipal, um gestor estadual, enfim, o conjunto da obra como todo, o próprio Ministério da Saúde, a solução que nós tivéssemos já praticado em outros locais, desde o próprio Instituto Fernandes Figueira. Todos os estados membros da OMS passaram a olhar a rede de bancos de leite como algo potencial. La cooperativa
cooperación internacional ha sido muy positiva para nosotros en el tema de la capacitación de recursos humanos en nuestro país en materia de bancos de leche. Dificultades podríamos decir que lo lento que puede ser en algunos casos por el tema de las relaciones ministeriales, los trámites que hay que hacer. A partir del 2005, Joao Aprillo y Franz Reis vinieron a la Argentina e hicieron un curso de capacitación en la Sociedad Argentina de Pediatría, donde fue la primera sensibilización de los pediatras y personal que después desarrollamos los bancos de leche en nuestro país. Una vez que empezaron a entender cómo funcionaba, con qué calidad se realizaban los procesos de pasteurización, de estudios físico-químicos en el banco de leche, finalmente ahí empezaron a entender, y al día de hoy te diría que ningún niño deja de recibir leche humana, porque es un consejo de cualquier neonatólogo. Vamos más allá, incluso a veces nos quieren pedir para los que no están internados. Entonces el beneficio es importante. No tenemos cuantificado realmente cuál es el tiempo de permanencia de esos niños comparado a los que reciben fórmula. Hemos disminuido terriblemente la morbilidad de esos niños y, ante todo, tenemos la presencia de las mamás que siguen estimulándose para mantener la producción de leche y continuar mientras ya salen de los cuidados intensivos con la lactancia para su futuro desarrollo. E o que a gente sabe de fato é que nós não transferimos a nossa tecnologia, nós transferimos os princípios que utilizamos na nossa tecnologia. A cooperação brasileira em bancos de leite humano destaca-se por configurar uma experiência exitosa, por ser modelo que alinha baixo custo a alta qualidade, considerando os princípios preconizados pela cooperação Sul-Sul, a sua forma de atuação. A Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores orgulha-se em fazer parte dessa construção coletiva ao longo da última década. E, entre outros motivos, porque se vê capaz de levar aos países parceiros uma boa prática brasileira, de forma solidária e adaptada às diferentes realidades nacionais. Os bancos de leite humano têm contribuído significativamente para a redução da mortalidade infantil nas regiões onde atuam. La cooperación empezó en el Banco de Leche de Madrid, cuando Joao y Frank vinieron a ofrecernos un curso para que aprendiéramos todo el aprendizaje de los bancos de leche que aquí teníais, y así empezó un poco la cooperación con Brasil y con Fiocruz y toda la red que aquí tenéis. La cooperación internacional es la que permitió que Costa Rica iniciara el proyecto Bancos de Leche Humana. O sea, yo no veo a Costa Rica logrando lo que hemos logrado hasta el momento si no hubiese sido por ustedes, los compañeros de Brasil, que nos fueron a capacitar, que nos fueron a sensibilizar, que nos dieron todas las herramientas necesarias para poder iniciar el proyecto. As tecnologias que foram passadas funcionaram perfeitamente, né? As capacitações também funcionaram perfeitamente, até nós duplicamos as formações que nós obtivemos da equipa brasileira. Então nós duplicamos no nosso país, podemos dizer que hoje já temos mais pessoas capacitadas, aptas para trabalharem no Banco do Leite Humano. Estrategias como esta, apalancadas de la experiencia que ha tenido Brasil, ha sido fundamental, digamos, en muchos aspectos, no solo en lo técnico, sino como en esa hermandad y ese trabajo conjunto que se ve reflejado en nuestros bancos de leche. En países como el nuestro, sostener, digamos, un proyecto, ya no un proyecto, una realidad de banco de leche, una red de banco de leche, realmente necesita mucho empoderamiento y mucho liderazgo. Creemos que lo más importante y valioso en todo es el recurso humano. Si no, no hay iniciativa y las cosas no avanzan. Y creo que eso sí tenemos. Existen muchos médicos antilactancia y muy pocos pro lactancia. Por ende, no se promueve la lactancia materna. Y a raíz del inicio del banco de leche ha sido un boom porque
muchas sociedades como la Liga de la Leche nos ha apoyado mucho y se está promoviendo bastante la donación, la lactancia materna y a su vez la donación de leche materna de todas esas madres que tienen ese excedente. A ABC ela traz para dentro, digamos, da sua forma de trabalhar, para dentro da sua agenda, né, de compromissos, o tema Banco de Leite Humano. E na medida em que a Agência Brasileira de Cooperação se sentava com outros países para discutir cooperação bilateral, o tema Banco de Leite Humano era posto à baila. Principalmente a demonstração da imprescindibilidade, né, dos bancos de leite humano. E isso, eu diria que é fácil de fazer no sentido de que todo o dirigente público, o Ministério da Saúde, o Ministro da Saúde, o político, o líder comunitário que toma contato com o projeto Banco de Leite Humano, ele imediatamente é sensibilizado. Então, é a construção de uma frente de interessados, que, como em qualquer circunstância, que sustentará os bancos de leite humanos existentes e sua ampliação. Sentimos a necessidade de estruturar esse trabalho, realizamos o primeiro Fórum Latino-Americano de Bancos de Leite Humano. Esse fórum aconteceu em maio de 2005 e no dia 19 de maio, os 13 países reunidos, mais Unicef, OPS, IBFAM, UABA, assinaram um documento conhecido como Carta de Brasília 1, no qual cada país, dentro de suas possibilidades, assumiu o compromisso de construir uma rede de bancos de leite na América Latina. Em 2007, a experiência brasileira chega à Península Ibérica. Portugal e Espanha também passam a conhecer de perto a iniciativa dos bancos de leite humano. O interesse foi imediato e, em 2008, tem início o processo de implantação da rede ibero-americana de banco de leite humano. Em 2010, passaram a participar 3 países africanos: Angola, Cabo Verde y Mozambique. A la cooperación. Sí. Una única cosa. Son tantas. Pues bueno, pensando, lo más importante sería el apoyo para una campaña de promoción permanente de la donación de leche materna y de la divulgación de la labor que hacen los BLH. Porque es importante recordarle a la gente que no solo el Día Mundial de la Donación o no solo la Semana Nacional de la Lactancia hay que donar leche, sino todo el año, porque los niños nacen todos los días, ¿verdad? Y cada niño que está en esa incubadora cree en nosotros, entonces hay que tratar de ayudarlos y sacarlos adelante. La estrategia del uso de leche humana en la reducción de la morbimortalidad infantil está probado ya que reduce por lo menos el 13% de la morbimortalidad infantil en menores de 5 años como estrategia y alrededor de 20% si nos referimos a la edad neonatal en la reducción de la mortalidad. En todos los hospitales de Guatemala se pueda tener un banco de leche específicamente para bajar los índices de morbimortalidad neonatal. Y sobre todo enfatizándole para también bajar los índices de nutrición como parte del funcionamiento de los bancos hacia la insistencia de una mejor lactancia materna para estos chicos y así lograr mejorar los índices de morbimortalidad infantil, neonatal y por qué no decirlo mortalidad materna. Creo que uno de los puntos muy importantes que tenemos es la voluntad política y el contar con el financiamiento para el equipamiento. Así como el personal que trabaja en los bancos de leche es personal muy comprometido y creo que esas son las principales fortalezas que tenemos que destacar de la red de bancos de leche en México. Era muy difícil al principio la implementación del banco porque no teníamos recursos para comprar los equipos, no había un conocimiento exacto de lo que significaba el banco. Entonces la llegada de la misión de Brasil nos ayudó mucho a comprender por qué teníamos que hacer esto en Bolivia y bueno, el asesoramiento técnico que
que fue muy importante, y sobre todo en la donación de los equipos. Na verdade, aqui se fez ciência, se inovou em muitos sentidos, no sentido organizacional, no sentido das tecnologias de segurança, no sentido da inovação na cooperação internacional, quebrando a cooperação tradicional antiga, assimétrica, colocada como ajuda, para uma cooperação internacional que valoriza a horizontalidade, valoriza a parceria, que está lastreada naquilo que são valores centrais do bem-estar e da qualidade de vida das pessoas, e ao mesmo tempo colocou como uma demonstração clara que essas tecnologias sociais como inovação, elas têm um papel central naquilo que é a resolutividade de problemas significativos da saúde pública. Bueno, a la red de Banco de Leche no le queda otra que seguir hacia adelante y seguir fundando bancos donde quiera que se precise, porque los resultados ameritan que se sigan creando en cada lugar, de cada país, de los que estamos aquí presentes y de los que no están, que se sigan haciendo bancos de leche en todos los lugares. Nós, enquanto organismos internacionais, precisamos divulgar mais, apoiar mais essas cooperações exitosas para que nos países atuais e nos próximos países, porque é global, né? Bom, possa nascer um peso político, um peso técnico bem maior do que ele já tem hoje, porque acreditamos que isso tem um impacto na sustentabilidade e no crescimento da rede. Neste momento, Colombia se apresta a abrir 6 nuevos bancos y hemos tenido una dificultad para seleccionar el personal, pero no porque no tengamos el personal, sino porque hay muchos neonatólogos, médicos generales, pediatras, que están en los terceros niveles de complejidad, que quieren entrenarse y participar en el banco. El futuro de los bancos de leche pues es seguir creciendo, seguir brindando más apoyo a las madres, a los niños, ayudar a contribuir a disminuir mucho la morbilidad y la mortalidad materna de la mujer, ¿verdad? A disminuir la pobreza, ¿verdad? Y como sabemos, la lactancia materna pues también influye mucho en lo que es el desarrollo cognitivo y las capacidades del niño, y en la salud futura del niño y de la mujer, pues esto también nos va a ayudar, ¿verdad? A tener niños más saludables, más activos, más inteligentes e uma sociedade melhor. 2 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável cuidam exatamente de mães, mulheres, mães e crianças. E é nesse contexto de um ODM não resolvido que nós vamos colocar os 2 ODS, os 2 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável relacionados com mulher e criança. Não só a Organização Mundial de Saúde, mas as Nações Unidas estão discutindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esse Fórum de Cooperação Internacional em Bancos de Leite Humano, ele traz como grande objetivo avaliar a nossa cooperação, o que nós conseguimos de verdade realizar em termos de ODMs, em termos de Objetivo do Desenvolvimento do Milênio, que se encerra agora em 2015. Prosseguir com a construção dessa rede, que é uma rede de proteção à vida, e inseri-la agora nos esforços para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. A proteção a vidas tão debilitadas como a desses recém-nascidos prematuros de baixo peso é a razão maior de todo o nosso empenho, pois eles dependem do leite humano não apenas como um alimento, mas como um verdadeiro fator de sobrevivência. A compreensão que o Estado brasileiro teve que banco de leite humano não é uma questão de custo e sim de investimento. É compreender de forma bastante clara e deliberar no sentido, né, de que a construção do Estado-nação mais digno no futuro depende da capacidade, dentre outras coisas, da capacidade de investir na infância. Por fim, o papel desse exército de militantes do Sistema Único de Saúde do Brasil.
o papel desse exército de militantes do sistema de saúde dos países, sejam esses sistemas únicos ou não, mas de profissionais que acreditam que com a sua prática cotidiana podem transformar a realidade, sim, que acreditam que efetivamente as verdadeiras transformações, elas dependem muito mais, quer dizer, desse esforço e dessa união de esforços. Poder participar dessa trajetória é uma dádiva, é uma dádiva. E eu acredito que a gente tem que olhar também para a Fundação Oswaldo Cruz e dizer que essa é uma casa que permite sonhar, mas permite concretizar o sonho. Então, é isso. 30 anos de política pública.